Gravar. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson e no dia de hoje a gente vai dedicar para falar sobre o tecido adiposo, né? Um tecido bem importante. Então, dentro das características do tecido adiposo, a gente começa falando sempre o conceito do tecido adiposo. Ele é um tecido, lembre que ele é uma variante do tecido conectivo, tá? É um tecido que ele é especializado para armazenar lípidos, ou seja, liberar mais energia devido aos enlaces químicos. E quais são os tipos de tecido adiposo que a gente tem? Então, a gente basicamente tem dois tipos de tecido adiposo. A gente vai ter o unilocular e o multilocular, certo? O unilocular é conhecido como graça amarilla e o multilocular é conhecido como graça parda, certo? Então, dentro da característica, o tecido adiposo ele vai corresponder a 15% do peso corporal. Isso, lembrando sempre que a gente está sempre pegando parâmetros de pessoas normais, certo? Pode ser que tenha alguém aí que tenha 30%, 40% que correspondendo ao tecido corporal, mas a pessoa está em francos problemas, né? O ideal é que a pessoa tenha ao redor de 15% do peso corporal seja de tecido adiposo. E essa gordura, né, ou seja, aqui em espanhol falar a graça, né, essa graça de reserva, em geral, essa reserva, elas são constituídas de triacilglicéridos, certo? Então, o tecido adiposo ele vai estar altamente vascularizado, tá? Ele vai apresentar irrigação através de vasos sanguíneos, ou seja, vai ter artérias, vai ter veias, e ele também é um tecido que ele vai estar inervado, certo? Vai estar altamente inervado. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui é das características do tecido adiposo unilocular, certo? Que a gente tinha falado que tem dois tipos. Então, tecido unilocular. O que é o tecido unilocular? Também ele é conhecido como graça branca ou graça amarilla, certo? Ele vai estar localizado onde? Na capa subcutânea ou na hipodermis da pele, do panículo adiposo, nos epiplônios, no mesentério, no reto peritoneu, na médula óssea amarilla, nas articulações sinoviais grandes e nas órbitas, certo? Então, branco ou amarillento depende do contenido de carotenos. Porque, por exemplo, assim, o que são os carotenos? São pigmentos lipossolúveis, que eles vão dar uma cor, uma tinção específica, né? Então, vai depender da quantidade que eu vou apresentar de carotenos. Qual é a função básica do tecido adiposo unilocular? Ele vai, basicamente, ele é fonte de reserva energética, aislamento térmico, e ele amortigua impactos mecânicos, né? Ou pressões mecânicas, por outro lado, eu posso assim dizer também. Então, aqui, o que acontece? Aqui eu sempre faço uma brincadeira, porque eu sei que às vezes vocês conseguem fazer análise melhor quando eu faço alguma brincadeira ou faço alguma conotação, que o que acontece? Aqui é a história do gordinho apocalíptico. Não sei se eu já contei a história do gordinho apocalíptico. O gordinho apocalíptico é o seguinte: tem uma pandemia que apareceu, mas ela é muito virulenta, que ela tem uma capacidade de matar pessoas assim muito alta. E aí o governo instituiu lockdown, por exemplo, mas um lockdown, ela diz, olha, ela já sabe que para terminar com isso precisa ficar 90 dias e não pode sair de casa para nada, não pode sair de jeito nenhum, lockdown absoluto. E aí o que acontece? Nessa circunstância, a pessoa tem que comer o que ela tem em casa. Ela tem que fazer regramento. E com isso a pessoa vai acabar perdendo peso. Então, o que acontece? Se acontecesse, hipoteticamente, um troço desse, da gente não poder sair de casa por 60, 90 dias, muitas pessoas iam emagrecer grandemente. Outras iam morrer, né? Aquelas pessoas que são mais magrinhas iam morrer. E os gordinhos iam sobreviver, né? Ou seja, no pior cenário possível, ainda sempre tem alguém que vai escapar. Os gordinhos são os que escapam também. Por quê? Porque ele tem reserva energética e ainda vamos supor, se for por isso que eu falo o gordinho apocalíptico. Se tem um lockdown absoluto, que ninguém pode sair de casa por X tempo, o gordinho sobrevive. Se tem um apocalipse nuclear, ou seja, soltar um monte de bomba e tudo mais, a gente fica num período de inverno, inverno nuclear, né? Que é uma das coisas que produz a cortina de poeira que sobe a estratosfera, cobre o planeta, nós ficamos no inverno nuclear. Então, ele aguentaria melhor também no apocalipse nuclear, porque como ele é gordinho, ele sustenta mais, né? Ele vai passar menos frio.
E se fosse um apocalipse onde as pessoas ficassem loucas, uma matando as outras, o gordinho ainda também conseguia se safar, porque se eu meter se meterem a faca num cara que é magrinho, matou. Agora tenta matar um gordinho na faca, você não vai conseguir, difícil, é difícil, principalmente você tentando acertar na barriga, né? Ai, desculpa. Então é praticamente impossível, porque ele tem uma camada de proteção extra, por isso que vai amortiguar as pressões. Então pense sempre no gordinho apocalíptico. O tecido adiposo unilocular ele tem uma reserva energética, aislante térmico e amortigua pressões mecânicas. Ao microscópio óptico, o que a gente vai perceber desse tecido adiposo unilocular? Então, a maior parte do citoplasma vai encontrar ocupada por uma gota lipídica. E aqui cabe o desenho, né? Lógico, cabe o desenho. Então, eu tenho uma célula, que eu estou desenhando ela bem aqui. Eu vou desenhar na cor aqui o núcleo dessa célula, que ali vai estar achatado. E eu tenho uma gota de lípido. Olha como é que está a minha gota de lípido. Ou seja, a gota de lípido ela está constituindo a maior parte do citoplasma da célula. É isso que quer dizer com essa descrição, tá? Essa parte amarela seria a gota lipídica, certo? Para vocês poderem entender. Então, só por causa da gota lipídica, eu já sei que se trata de um tecido adiposo unilocular e você já sabe que o tecido adiposo, ele necessariamente, por ser um lípido, eu vou tingir ele com o Sudan. Então, vai ser o Sudan negro, Sudan 3. Eu posso tingir também com o rojo escarlata e com o tetróxido de ósmio. Que eu sei que é uma coisa que vocês já sabem, porque isso aí é da primeira parcial, não é verdade? Então, pronto. Aqui a gente vai ver o seguinte, as características do tecido adiposo multilocular. Então, primeiro, que ele é conhecido como graça parda ou graça marrom. Ele está localizado na região intraescapular, na nuca, nas axilas e ao redor dos grandes vasos do feto do recém-nascido. Ou seja, em relação ao unilocular, esse aqui é o multilocular. É aquele que a gente vê preferencialmente em recém-nascidos, tá? E no feto. Então, isso aqui é uma coisa que distingue os dois. A cor dele se deve basicamente pelos citocromos presentes das mitocôndrias, né, que são grandes, numerosos e que têm crestas. A função do multilocular já é de termogênese, ou seja, ele vai fazer calor, originar calor. Lembrar que gênese é de origem, criação, termo de temperatura, ou seja, ele vai brindar calor, vai oferecer calor. E faz todo sentido, porque o recém-nascido precisa de calor, certo? Ele é sensível às alterações de temperatura, o recém-nascido. A característica, ou seja, a característica é um tecido adiposo que ele desaparece de maneira gradual e vai adquirir características que vão se parecer muito com o tecido adiposo unilocular, certo? Então, ou ele desaparece de maneira gradual, ou ele acaba se transformando num tecido adiposo unilocular. E isso é importante, certo? Pronto. E aqui a gente finaliza com tecido adiposo. Então, o primeiro tecido que a gente viu no dia de hoje foi tecido adiposo.